Ikuto era um vagabundo feio que fugiu de casa e embarcou num navio, esperando começar uma nova vida. No entanto, isso só o levou a naufragar e acabar numa ilha cheia de garotas sedentas que competem pela sua salsicha. Tudo começa quando Suzu, uma ilhoa, vai pescar, mas acaba pegando nosso vagabundo, Ikuto. Confusa, ela aperta o botão de reset de fábrica dele muitas vezes e surta ao perceber que só piorou a situação. Desesperada, Suzu de repente o agarra e o beija para fazer RCP, fazendo Akuto pensar que de alguma forma chegou ao céu. Mas quando Suzu exagerou de novo, ela decide arrastá-lo de volta para a avó dela em busca de ajuda. Mais tarde, uma multidão de mulheres se reúne para ver a avó de Suzu repreendê-la por quase acabar com a vida de Akuto com seu mau hálito. No entanto, quando Suzu pergunta por que o peito de Akuto é reto como o traseiro dela, a avó revela que é porque Akuto é um homem. Com isso, todas as mulheres perdem a cabeça porque nenhuma delas jamais tinha visto um homem. Mais tarde, quando Akuto acorda, ele fica aliviado porque pensa que ainda está no Japão, até que as garotas revelam que não fazem ideia de onde a ilha fica. A avó então explica que, embora também sejam japonesas, foram parar na ilha 130 anos atrás, após um naufrágio, e estão presas lá desde então. Ouvindo isso, Akuto se preocupa em voltar para casa, mas a avó diz para ele ver o lado bom, enquanto sutilmente empurra a neta para conseguir alguma ação. Mais tarde, a caminho da casa de Suzu, uma garota chamada Aihane os espiona e tenta impedir Suzu de ter Akuto só pra ela, mas ela acidentalmente atira um dardo em Akuto e o nocauteia. Quando Akuto acorda, Suzu faz o papel de enfermeira para Akuto, que de repente percebe que seria melhor pegar receitas de um especialista. Suzu então sugere que ele tome um banho, e Akuto finalmente relaxa enquanto sonha acordado com Suzu, mas não consegue acreditar na sorte quando ela se junta a ele no banho, fazendo-o sangrar pelo nariz de emoção. De repente, Aonei aparece no banho também e mostra a Akuto as picadas de mosquito no peito. Mas então, as garotas entram numa competição de quem tem os melhores atributos para manter Akuto entretido e acabam esgotando o pobre coitado. Poxa, poucos momentos depois, Suzy retoma seus deveres de enfermeira e percebe que seu paciente foi substituído por um chamariz. Enquanto isso, Ayana acorda Akuto de seu sono da beleza, arrastando-o pelas ruas enquanto montava num pássaro irritado. Por sorte, outra garota chamada Rin tropeça em Ayonabe, que então cai num rio e é levada pela corrente. Aliviado, Akuto pensa que finalmente encontrou alguém normal até que ela tenta a sorte com cantadas de vídeos de bar. Akuto consegue escapar, mas antes que perceba, está sendo perseguido por todas as garotas sedentas da cidade. Quando ele finalmente parou para se perguntar por que estava sendo caçado por esporte, a vovó aparece e explica que ele é o único homem a aparecer na ilha em décadas e que todas estão com falta de vitamina. Ouvindo isso, Eikudo decide que é hora de partir e encontra um barco para sair da ilha, mas as garotas não se incomodam em tentar impedi-lo enquanto ele vive seus sonhos impossíveis. De repente, o barco de Ikuto fica preso num redemoinho e ele é jogado de volta na praia. Com isso, a avó explica que é impossível sair da ilha, fazendo Ikuto se lembrar de todas as vezes que seu pai lhe disse que ele era um fracasso. Determinado, Ikuto teimosamente volta para o barco. No entanto, ele é jogado de volta todas as vezes até que pensa ter descoberto um padrão. Ele tenta testar seu plano, mas desta vez seu barco é atingido por uma orca, jogando-o no mar. Felizmente, antes que o idiota se afogue, Suzu o resgata e explica que a orca estava na verdade salvando-o de se tornar carne moída no redemoinho mais perigoso. Ikuto finalmente aceita que seu plano de fuga é inútil, e Suzu o acolhe em sua nova casa na ilha. Mais tarde, Suzu explica a Ikuto que a ilha já foi cheia de portadores de salsicha mais do que suficientes para as garotas famintas. Mas uma onda gigante que só aparece uma vez por século surgiu para levá-los todos embora da ilha. Akuto pensou que a onda seria sua saída da ilha, mas ouvir que ela só aparece uma vez por século estraga qualquer plano em potencial que ele tenha. A noite logo irrompe em outra rodada de caos quando Ayane aparece para sequestrar Akuto, mas Suzu consegue afastar a pequena praga irritante. No entanto, as coisas vão de mal a pior quando a casa de Suzu é cercada por garotas tipo zumbi que estão lá para testar o seu pica-pau. A vovó explica que a falta de homens na ilha o tornou a mercadoria mais procurada na região. Ela então acalma as garotas, garantindo que uma solução será encontrada através de um torneio de esconde-esconde a ser realizado no dia seguinte. Na manhã seguinte, a vovó informa Akuto que ele tem que se esconder como noivo, e quem o pegar o reivindicará como seu provedor pessoal de pirulitos. Impulsionado pela determinação de que não quer Akuto Jr., ele concorda com o torneio. Antes do jogo, a avó estabelece as regras, que são: quem o pegar antes do pôr do sol será declarado o vencedor. Ela também avisa que o jogo deve ser conduzido na floresta ocidental e, sob nenhuma condição, Akuto deve entrar na floresta oriental. No momento em que o jogo começa, Akuto dispara para a floresta e as garotas imediatamente o perseguem, incluindo Suzu. No entanto, Suzu não está atrás dele. Ela está no jogo para impedir as outras garotas de pegá-lo.
Enquanto corre, Suzu encontra Ayanei, que não faz ideia do que está acontecendo. Ayanei se prepara para lutar como de costume, mas Suzu usa o rosto dela como trampolim para se aproximar da posição de Akuto. Suzu entra em modo ninja total enquanto rapidamente despacha todas as garotas que estão tentando colocar as mãos em Akuto. Akuto continua correndo e, acreditando que ainda está sendo perseguido pelas portadoras de melões, salta de um penhasco, mas consegue agarrar outra borda do penhasco. Assim que ele está prestes a escalar o penhasco, ele encontra Mate, irmã de Ayane, esperando para reivindicar seu prêmio, não pronto para casar com uma família de princesas psicóticas e com traumas persistentes. Ele solta o penhasco e cai no rio abaixo. Ikuto acaba caindo de uma cachoeira, mas antes que possa atingir a água, ele é apanhado por outra garota montada num peru de baixo orçamento. Ikuto acorda depois de desmaiar, apenas para se encontrar pendurado no ar. Grita a plenos pulmões, assustando seu pau, e a garota o jogou bem no meio da floresta oriental. Akuto logo descobre por que a floresta oriental é proibida quando toda a espécie de plantas da floresta está numa missão para fazê-lo sua próxima refeição. Assim que ele está prestes a encontrar seus ancestrais, ele é salvo por Suzu, que estende a mão para levantá-lo. Akuto está prestes a pegar a mão dela quando se lembra que Suzu também faz parte do jogo. Ele acaba fugindo, e a perseguição acalorada continua. Enquanto o sol se põe, Akuto aproveita seus instintos de macaco para se esconder numa árvore, mas nada impede as garotas de provar do seu pica-pau dourado. Justo quando elas estão prestes a realizar o sonho delas, as garotas desmaiam da névoa paralisante de Ayane. No entanto, Ikuto consegue enganá-la para o rio abaixo, assim sobrevivendo à aprovação. Ikuto está prestes a elogiá-lo por vencer quando a vovó aparece do nada, dizendo que ele perdeu. Akuto exige saber como, e a vovó explica que durante toda a correria, ele acabou tocando os melões de Suzu sem nem perceber. Akuto ainda está discutindo sobre os resultados quando Suzu dá uma resposta de partir o coração, dizendo a Akuto que ela obviamente não o quer porque sua salsicha é menor que o mindinho dela. Que rude! Suzu então diz a Akuto que ele é livre para escolher quem quiser quando estiver pronto, com a vovó acrescentando que ele tem uma vida inteira para passar na ilha abandonada. No dia seguinte, Akuto procura em sua velha mochila por algo que possa tornar seu novo casamento mais doce. Enquanto faz isso, Suzu avista uma caixa que ela chama de Bonita. A tal caixa acaba sendo um celular, mas como eles estão vivendo num cenário de ilha misteriosa e congelada no tempo, Suzu não faz ideia do que é um celular. Após o café da manhã, Suzu se levanta para buscar água, mas Akuto, super confiante, oferece ajuda. Ele logo se arrepende da decisão ao perceber que nunca tinha usado os músculos para nada antes. Seu ego frágil sofre um golpe pesado quando ele avista outra garota, Rin, carregando sem esforço um jarro de água do tamanho de uma rocha. Desesperado para redimir seu orgulho Sigma, Ikuto tenta correr com ela, mas cai a poucos metros como um personagem de fundo derrotado. A irmã de Rin, Mikoto, logo se junta a eles, e surpreendentemente, ela é a única garota na ilha que não quer se associar a um perdedor fraco e sem dinheiro como Akuto. Isso porque ela prefere a irmã a ter que lidar com o estresse emocional que vem com um homem. Depois de sobreviver às palavras duras de Mikoto, Akuto e Suzu continuam com as tarefas que conseguem fazer pela casa. Ficando sem sua força masculina, Akuto acredita que se saiu muito bem até que Suzu lhe diz que tudo o que eles estavam fazendo é nada além de tarefas domésticas e há tarefas muito mais difíceis. Ikuto logo se encontra na fazenda e tentando agir todo descolado. Ele diz a elas para deixar a colheita de batatas com ele. Ele casualmente pega a folha da batata para puxá-la até que percebe que está passando vergonha enquanto as garotas o encaram com decepção. Suzu finalmente se junta a ele para puxar a batata, apenas para ele descobrir que a batata rivalizava com a bunda de uma celebridade. As coisas ficam ainda mais estranhas quando ele percebe que cada produto da fazenda é plus size e pode fazer um teste para um trabalho de modelo. Continuando com as tarefas do dia, eles chegam à fazenda de cogumelos e Akuto entra direto em ação para ajudar. Ele tenta arrancar um dos cogumelos e fica ainda mais sério quando Suzu menciona a palavra impossível perto dele. De repente, a sorte lixo de Akuto ataca de novo, e o cogumelo ganha vida e o engole. Não conseguindo digerir Akuto porque ele tem mais gosto de veneno do que de comida, o cogumelo cospe sua versão mangá antes de secar. Suzu então lhe diz que há monstros escondidos entre os cogumelos, mas eles morrem depois de comer um humano. No entanto, diferenciar os cogumelos reais dos falsos é algo que nenhum dos ilhéus conseguiu fazer. Suzu sugere que ele confie em seus instintos e Akuto mergulha direto no cogumelo para mostrar que é descolado. No entanto, ele é comido por cada cogumelo que ele pensa ser o verdadeiro. Uma das garotas ativa seus problemas com o pai quando ela menciona que Akuto realizar a missão é impossível. Isso coloca Akuto direto no modo exterminador total enquanto ele corre em direção aos cogumelos. E depois de uma batalha difícil, Eikudo acaba derrotando todos os cogumelos falsos antes mesmo de perceber.
As garotas elogiam sua ética de trabalho, dizendo que ele finalmente valeu pra alguma coisa, mas isso só torna as coisas mais difíceis pra ele. E ele entra na floresta pra ficar de mau humor como um personagem de fundo descartado. Ele está prestes a entrar em modo depressão total quando Rin aparece na cena pra curá-lo, colocando a mão nos melões bem redondos dela, o que por sua vez lhe causa um sangramento nasal. Mikuto está gostando tanto disso, até que outra garota, Yukino, aparece para arruinar o momento perfeito para ele. Mais tarde naquele dia, Suzu levanta seu espírito afogado dizendo que gosta da companhia dele, porque a faz sentir que tem uma família. Akuto solta um suspiro de alívio quando ouve isso, porque algo bom finalmente aconteceu com ele antes que o dia acabasse. Em seguida, Ayane se senta para desfrutar de uma tigela de bolinhos de arroz. E é depois de terminar a tigela inteira que ela encontra um bilhete bem colocado, não coma, de sua irmã, deixando-a totalmente apavorada. Enquanto isso, Suzu e Nikudo estão numa missão de entrega de rabanetes ao Santuário do Dragão Marinho, que fica bem acima da aldeia. Não muito depois disso, Mate aparece como um menu de jogo, prometendo à gulosa Suzu 20 bolinhos de arroz se ela puder ajudá-la a rastrear sua irmã fugitiva. Suzu aceita o acordo e começa a armar uma armadilha na floresta antes de saltar numa rocha para fazer um anúncio alto de que Ayane é a rainha dos peitos retos. Surpreendentemente, Ayane aparece do nada para defender seus melões minúsculos, mas logo percebe que Suzu colocou a irmã dela para a caça. Assim que Suzu está prestes a capturá-la, Ai aciona seu bicho de estimação feio para tirá-la de lá, garantindo que Akuto vá junto na carona involuntária. Os dois estão passeando pela floresta quando Suzu de repente os intercepta. E percebendo que não há como escapar de Suzu quando ela está determinada, Ayane faz um acordo com Suzu. Ela a incita a encontrar o ponto fraco da irmã em troca de 30 bolinhos de arroz. Sem pensar duas vezes, Suzu vende a pouca integridade que lhe resta pelo acordo. Suzu sai furiosa para completar sua missão, e ao mesmo tempo, Ayane segue para a aldeia para também se ajudar, recolhendo informações sobre a fraqueza da irmã. Depois de longas e cansativas horas tentando encontrar a fraqueza da irmã, Ayane não consegue encontrar algo que a ajude a enfrentar a irmã de frente. Ela está prestes a desistir quando Suzu aparece, dizendo que sabe o segredo de Machu. Ela acaba cuspindo bobagens e, sem que Ayanai saiba, Machu já está atrás dela. Frustrada por seus recentes fracassos, Ayanai grita chamando Machu de uma velha solteirona que teria mais chance de ser freira do que de ter um casamento feliz. Ashi ouve isso e seu mundo inteiro desmorona. Suzu então chama a atenção de Ayane para o fato de que Mate está atrás dela, mas seu insulto parece estar fazendo maravilhas. Suzu havia trazido Mate para onde Ayane está depois de prometer a ela 50 bolinhos de arroz. Percebendo que os insultos estão funcionando, Ayane adiciona mais lenha à fogueira já acesa. No entanto, sua vitória não dura, pois Mochi emprega seu Shikigami para espancar Ayane até ela ficar roxa. Mais tarde, Suzu e Kuto estão fazendo uma tarefa quando ela tropeça numa superfície molhada e acaba quebrando uma estátua de Ijizu, que dizem ser amaldiçoada. E Kuto, por outro lado, parece estar bem calmo porque não acredita no reino místico. Ele conserta da estátua, mas ao saírem, os olhos da estátua ficam vermelhos. À noite, Suzu não consegue comer sua comida por medo de estar sendo assombrada, e como temia, avistou uma presença assustadora na porta, fazendo-a gritar como uma louca. No dia seguinte, Aoni faz da sua missão de vida usar o medo de fantasmas de Suzu contra ela. Gostando um pouco demais da confusão, ela aparece à noite para continuar sua pegadinha, apenas para ela se deparar com o espírito amaldiçoado. Grita de medo, forçando Akuto a sair correndo para encontrá-la caída no chão. Ele tenta ajudá-la a se levantar quando ela murmura sobre espíritos, mas Akuto, que não acredita, volta para seu quarto para encontrar um espírito de aparência engraçada, mantendo Suzu como refém. Akuto age como um homem pela primeira vez e dá um soco para colocar juízo e modos no fantasma. Mesmo depois de derrotar o espírito e calmamente o exorcizando, Ikuto mantém sua crença estúpida de que não existem fantasmas. Poxa. A essa altura, até fantasmas acreditam mais nele do que ele em fantasmas. Algum tempo depois, Yukino anda pela casa procurando seu urso gigante, apenas para encontrá-la na loja de geleias, engolindo cada pote de geleia que ela consegue pegar como se estivesse competindo numa competição de comer até explodir. Yukino está enojada por seus atos glutões, e a compara a Suzu, que não consegue se controlar perto de bolinhos de arroz. Kuma ouve com quem ela está sendo comparada e imediatamente perde a cabeça. Depois que ela foge, Yukino consegue encontrar Ikuto e Suzu, que estão ocupados pescando. Yukino é acompanhada por seu grupo de animais treinados que são mais espertos que nosso burro protagonista. Confessa que Kuma fugiu e ela precisa da ajuda deles para encontrá-la. Eles se dividem em uma equipe de 2, com Yukino rapidamente se juntando a Akuto. Enquanto Suzu é arrastada pelos animais treinados, Akuto carrega Yukino nos ombros e, enquanto caminham pela floresta, encontram pegadas de urso, fazendo-os automaticamente assumir que é Kuma. Eles seguem o rastro apenas para encontrar um urso que ficou bravo depois de ser chamado de velho. Ele os afasta de seu território com socos, forçando-os a continuar a busca. Eles encontram um monte de outros ursos pardos, mas continuam chegando a um beco sem saída.
Enquanto faziam uma pausa, Yukino explica o quanto Kuma significava para ela porque estava com ela há mais tempo. Ela é praticamente sua melhor amiga e parceira e cresceram juntas. Percebendo o quão importante Kuma é para Yukino, Ikuto acessa sua fonte de energia reservada para que eles possam continuar procurando por Kuma. Suzu encontra Ayanei e, como de costume, a desafia para uma de suas competições inúteis, alegando que agora é mais rápida. No entanto, Suzu torna o treinamento dela inútil ao derrubá-la, com apenas um soco enquanto zomba de seu treinamento desperdiçado. Depois de horas de busca, Ikuto tem a ideia genial de desenhar o retrato de Kuma e mostrá-lo aos animais. Mas o primeiro urso que ele encontra o manda voando com um soco na cabeça. Yukino lhe diz que o urso se assusta com o rosto realmente feio dele. Akuto tenta melhorar as coisas colocando uma barba falsa, mas isso lhe rende mais surras do que antes. Tentando tornar o impossível possível como de costume, Eikudo continua procurando pela floresta, mas só leva surras severas até que finalmente encontra um animal pacífico que lhe mostra o caminho. Animado, Eikudo carrega Yukino nos ombros e corre na direção indicada até que encontram uma pequena ponte. Com medo de altura, Eikido recua, mas Yukino salta para continuar a jornada. De repente, a ponte estala e quebra, mas antes que Yukino possa cair, Eikido mergulha como um Superman sem cérebro para pegá-la. Os dois permanecem encalhados até que Kuma agarra a ponte e os gira para a segurança. Surpreendentemente, Kuma também estava procurando por Yukino, acreditando que ela também fugiu de casa. No final, Akuto foge depois de descobrir que agora ele pode entender os animais praticamente da mesma forma que Yukino e Suzu. Numa bela manhã, Akuto pega uma espada de madeira parecida com uma agulha e começa a balançá-la como se estivesse praticando para cortar o ar. Suzu o encontra fazendo isso e pergunta por que ele acordou cedo para agir como um desocupado. Akuto então lhe diz que está praticando para proteger eficazmente as garotas da ilha, já que é seu trabalho fazer isso. Suzu, por outro lado, não faz ideia do que ele está falando, já que ela foi uma mulher independente a vida toda. Chega a hora de eles carregarem alguma carga, e Akuto planeja usar isso como uma forma de provar porque ele é um homem. Mas ele estraga tudo tão feio que ele mal consegue carregar um, enquanto a pessoa que ele deveria proteger está facilmente carregando 3. Justo então, a Mãe Natureza decide rir deles ao desencadear um terremoto, que imediatamente transforma Suzu numa medrosa. Ela agarra Akuto como se ele fosse um lenço de papel e o arrasta. Mais tarde naquele dia, Suzu entra animadamente no banheiro para limpar o fedor de Akuto do corpo dela, apenas para encontrar a banheira convenientemente seca como um deserto. Acontece que as fontes termais da ilha secaram após o terremoto que quebrou os canos de água. Para garantir que não fiquem sem tomar banho, as garotas derramam água num jarro e a aquecem. O grupo finalmente se acalma depois do banho estressante. É quando Ikuto abre sua boca grande e barulhenta para dizer que tomar banho não é essencial, já que se limpar com uma toalha é melhor. Isso desencadeia o nojo escondido nas garotas, que imediatamente se voltam contra ele, dizendo que ele é um lixo sujo. E é por isso que ele continuava afastando todas as garotas com seu fedor horrível. Percebendo o quão importante o banho é para as garotas, Ikuto sai cedo de manhã para resolver o problema, mas deixa um bilhete para Suzu. Sabendo que Ikuto não passa de um perdedor desajeitado, as garotas pegam seus equipamentos e o seguem. Elas abrem o poço e percebem que está cheio de terra. Sem pensar duas vezes, Suzu e Akuto mergulham no poço para limpá-lo. Enquanto faziam isso, a Mãe Natureza decide atacá-los novamente, provocando outro terremoto que os joga ainda mais fundo na nascente subterrânea. Como não conseguem voltar pelo caminho que vieram, o cérebro de Akuto entra em ação quando ele percebe o ar soprando em direção a eles de uma saída estreita, e ele sugere que sigam esse caminho. Akuto carrega Suzu nas costas, já que ela se machucou após a última queda. Eles conseguiram encontrar uma saída, mas ela é muito alta para escalarem. O cérebro de Ikuto se ativa, pois ele está tentando de tudo para provar a Suzu que é um homem de verdade. Ele percebe que quebrar a fonte da nascente causará um aumento de pressão que deve ser suficiente para tirá-los do buraco. Enquanto esmaga a rocha, isso atrai a atenção do gigantesco monstro aquático residente na caverna. Após repetidos golpes, Ikuto finalmente quebra o ponto de prazer e a água jorra, lançando-os perfeitamente para fora antes que o monstro aquático pense em fazer dele sua próxima refeição. Suzu celebra em lágrimas que Akuto conseguiu resolver a crise de água, e Akuto age todo descolado, lembrando-a que é seu trabalho como homem protegê-la. Mas mesmo que ela esteja totalmente sem noção do que ele quer dizer, ela fica feliz por estar perto dele. Dias depois, Akuto e Suzu embarcam em uma jornada pela Floresta do Sul, e Suzu lhe diz que mal pode esperar para mostrar-lhe seu mestre, que é proficiente em todos os tipos de artes marciais. Com a forma como ela o está elogiando, Akuto já imagina um monstro assustador em sua cabeça. Além disso, o mestre de Suzu é o Senhor do Sul, e isso traz de volta memórias sombrias de como ele quase foi esmagado pelo Senhor do Leste. De repente, a voz do mestre ecoa por trás, enviando um arrepio pelo corpo de Akuto. Mas ele é atingido pela decepção ao perceber que o mestre é um gato pequeno, de aparência engraçada, com 2 caudas, correndo com uma aura de débito.
Após uma breve descrição do porquê ele é o mestre de Suzu, o gato revela que os convocou para um evento chamado Dia do Jogo de Sobrevivência. É basicamente um evento onde a tribo dos gatos enfrenta a tribo dos cães para selecionar o Senhor da Floresta, já que são eles que dominam a floresta. O mestre revela que a tribo dos cães tem ganhado vantagem, e é por isso que ele chamou Suzu e Akuto para ajudar. Ouvindo que há algo em que ele pode ser útil em sua vida sem valor, Akuto concorda animadamente em ajudar. Logo em seguida, o jogo começa e as duas equipes avançam uma contra a outra. Suzu e Ikuto logo encontram um monte de cascas de banana convenientemente colocadas, fazendo-os cair. Mas antes que o cão encarregado possa levá-los a melhor, Ikuto se livra dele e a perseguição continua. Não muito depois disso, os dois se veem cercados por um círculo de cães bem planejado, mas Ikuto os derruba no chão com um único golpe. Ao se aproximarem do líder dos cães, ele zomba dos esforços de Suzu e Ikuto, dizendo que é impossível vencer sua equipe. Isso é tudo o que Akuto precisa para avançar de cabeça, como um maníaco de anime assustador atrás das calças usadas de uma garota, antes que ele possa chegar ao líder dos cães. Mate e Ayane surgem do nada, declarando que são da equipe dos cães. Mate enfrenta Akuto enquanto Ayane escolhe sua oponente favorita, como de costume, Suzu. Enquanto Akuto e Mate estão ocupados brigando com palavras, Ayane e Suzu estão se esforçando muito na luta, e acaba na vitória de Suzu, como de costume. O plano bem elaborado dos cães entra em ação e eles garantem a vitória, mas assim que estão prestes a celebrar, percebem que eliminaram um falso líder dos gatos. Antes que percebam o que está acontecendo, o verdadeiro líder dos gatos mergulha direto no líder dos cães para derrubá-lo, mudando a vitória a seu favor. Ayane e Mate acabam cozinhando para toda a população de cães por serem um lixo na competição e falharem em garantir a vitória para eles. Na manhã seguinte, Akuto acorda com Mate sentada sobre ele. E antes mesmo que o sono saia de seus olhos, Mate lhe diz que eles vão fazer um passeio para ver flores, e ele não tem voz na questão. Aparentemente é a época do ano para ver a cerejeira Sakura em plena floração. Ao se aproximarem da Floresta do Norte, as garotas mencionaram que é hora de se separar, e quando Akuto pergunta por quê, elas lhe dizem que é a única maneira de evitar o Senhor da Floresta do Norte, que é muito temperamental. Eles pegam caminhos diferentes, mas o caminho de Ikuto e Mate acaba sendo o pior, com chances de morrer maiores que um. O grupo finalmente se encontra no local designado, mas o plano de evitar o Senhor se torna inútil, pois eles o encontram bem no ponto de encontro. Antes que pudessem começar a desejar ter morrido no caminho, o Senhor lhes diz que não tem nada a temer, porque ele não é mais o cara aterrorizante que eles conhecem, depois de ter levado uma surra alguns dias antes. Ele se aposentou como Senhor do Norte e agora assumiu o trabalho de lixo, de dar direções para a Sakura. Após uma jornada tediosa, eles finalmente chegam a Sakura, e Ikuto percebe que o trabalho de ver a árvore de topo rosa realmente valeu a pena. Algum tempo depois, uma das garotas, Chikage, senta-se em sua biblioteca abarrotada para aprender mais sobre homens, e ela não perde tempo elaborando um plano sinistro para Ikuto. Depois que ela termina, ela convida Ikuto e Suzu para sua casa, que é a única casa com aparência ocidental na Terra. Aparentemente foi construída por misteriosos ocidentais que foram parar na ilha. Eles chegam à porta e são recebidos pela estranha empregada elefante de Chikage, Panako, que transforma Ikuto em parte da parede. Chikage, por outro lado, está observando de seu quarto e está pronta para aprender tudo o que há para saber sobre um homem, mesmo que tenha que dissecar Akuto. Depois de se acomodar, Chikage entra no quarto com um vestido rosa revelador que leva o cérebro de Akuto ao limite, causando-lhe um sangramento nasal. Ainda tentando evitar que sua salsicha se rompa, Chikage aumenta a miséria aparecendo com várias roupas estranhas diferentes. Quando perguntada como teve a ideia de fazer Akuto se perder na trama, ela joga os inúmeros livros que estava lendo na mesa. Ela explica que várias vezes coisas foram parar na ilha, e sendo a vilã assustadora que é, ela está sempre lá para coletá-las. Chikage decide mostrar-lhes, levando-os à sua sala de coleção, cheia de tudo o que foi parar lá, enquanto secretamente pretende adicionar Akuto à lista, já que ele é a melhor coisa que foi parar na ilha até agora. Entre as coisas na sala estão uma panela de arroz e um forno, mas eles ficam desapontados por não poderem usá-los, já que foram enviados de volta à Idade da Pedra, onde não há eletricidade. Quando Chika percebe que Akuto e Suzu estão prestes a sair e ela não atingiu seu objetivo, ela os impede dizendo que já preparou o jantar. Chika vai para a cozinha e usa um livro de receitas na tentativa de fazer os pratos mais deliciosos que consegue encontrar. Ikuto está antecipando um prato tentador, mas quando Chikage aparece com o que preparou, Ikuto quase vomita as tripas de tão nojento que parece. Chikage finalmente acerta um prato depois de conseguir fazer o melhor arroz com curry que Akuto já provou em sua vida sempre chata e sem valor. Depois de comerem, Akuto e Suzu se preparam para sair, mas Chikage não vai deixar isso acontecer. Ela recorre a um meio diabólico de forçar seu povo a derramar gosma sobre eles. Então, eles não têm escolha a não ser usar o banheiro. Para evitar perder o selo em seu pica-pau dourado, Ikuto se abstém de tomar banho com as duas.
Depois que as duas terminam o banho, Ikuto vai para o banheiro se lavar, mas Chikage já está um passo à frente. Enquanto ela se esconde no banheiro, dá uma boa olhada no piu-piu de Akuto. Panako entra no banheiro e, como seu tamanho está na faixa plus size, ele permite que ela esfregue suas costas. Chikage quase consegue o ângulo perfeito para ver o que ela estava almejando, até que Panako estraga seu plano quando pula na água, quase a enviando para o além com sua grande bunda. Quando Suzu e Akuto voltam para casa, Suzu revela com ciúme sua raiva por Akuto tomar banho com Panako enquanto ele se recusa a tomar banho com ela. Akuto tenta se defender dizendo que Panako é um elefante, mas Suzu não se importa porque ela ainda é uma garota. E ela deixa Akuto saber que não tem intenção de perdoá-lo até que ele tome banho com ela também. Akuto está caminhando pela floresta em uma bela manhã quando encontra Rin, que está simplesmente lavando seu ideal masculino. O cérebro de Akuto frita e ele começa a sofrer de sangramento nasal ao ver como os melões são mais cheios, mas isso lhe rende uma surra de Rin, que lhe diz para ir embora. Akuto fica chocado ao ouvir isso e agarra Rin, chamando-a de a melhor mulher da ilha porque ela é a única que age como uma mulher normal, sem uma personalidade bagunçada como as outras, que querem que ele tome banho com elas. Enquanto ele ainda a elogia por ser normal, ela o soca novamente, enviando-o para longe, onde ele aterrissa de cabeça. Rin aparece mais tarde para confortá-lo, dizendo que não quer que as pessoas vejam seu urso. No caminho para casa, Rin menciona seu local de trabalho, e Akuto rapidamente se oferece para aparecer no dia seguinte. No entanto, Mikoto, que estava observando desde o início, surge como uma ferida indesejada na perna, dizendo a Akuto que ela pode realmente terminá-lo se ele tentar aparecer. Quando Akuto volta para casa, Suzu percebe o galo na cabeça dele e pergunta sobre isso. Ele desvia da pergunta, mas o destino logo o alcança quando Suzu o informa que o seguirá até o local de trabalho de Rin no dia seguinte. Na casa de Rin, sua avó está feliz por ela ter conseguido o lado de Akuto, mesmo que ela seja mais parecida com Roman Reigns do que com Cardi B. Mikoto, por outro lado, está afiando sua faca para cortar a salsicha de Akuto se ele tentar fazer essa jogada estúpida de aparecer. No dia seguinte, conforme prometido, Akuto aparece na loja de construção acompanhado por Suzu. Antes de se acomodar, Ikuto é apresentado à mãe de Rin, Risa, que lhe explica a estranha estrutura familiar. Risa arrasta Rin para mais perto, dizendo-lhe para se certificar de que use todas as suas táticas femininas para tirar Ikuto da Suzu, que é tão ingênua e boba. Rin leva Ikuto para ensiná-lo carpintaria e Mikoto aproveita a oportunidade para se aproximar de Suzu, dizendo-lhe que precisam afastar Akuto de Rin porque ele está apaixonado por ela. No entanto, Suzu permanece tão ingênua como sempre, já que não tem ideia do que é amor ou afeto. Mikoto finalmente consegue sua atenção quando menciona que Rin bateu na cabeça de Akuto por olhá-la enquanto tomava banho. Suzu percebe que o galo na cabeça de Akuto foi resultado de ele estar se esgueirando com uma dama masculina. Enquanto realiza suas tarefas básicas, Mikoto se certifica de ficar de olho em Rin e Akuto, e ela quase explode de raiva toda vez que os vê mais próximos um do outro. Seu ciúme toma conta e ela decide que precisa tirar Akuto da equação. Ela derruba um tronco de madeira que quase o esmaga, fingindo que não foi intencional. Ela corre até Akuto para ter certeza de que ele sabe que vai morrer se chegar perto de Rin. Isso o mantém em alerta durante todo o dia, pois ele teme encontrar seus ancestrais. Quando Rin finalmente se afasta do canteiro de obras, Mikoto aproveita a oportunidade para desafiar Akuto para um duelo. Sabendo muito bem que uma galinha o venceria em uma luta, ele tenta recuar, mas a palavra impossível de Mikoto o provoca novamente. Isso inicia sua lendária batalha de carpintaria enquanto tentam derrotar um ao outro, transformando-os em verdadeiros monstros da construção. O pequeno e estúpido duelo deles é útil, pois eles terminam o trabalho de construção destinado a todo o grupo. Naquela noite, Rin senta-se em silêncio, pensando em como estragou sua tentativa de ris com Akuto, mas Akuto a faz corar dizendo que ela cozinha bem. A mãe de Rin faz de Akuto o alvo da raiva de Mikoto quando fala sobre ele se casar com sua filha. Akuto foge quando Mikoto aparece com uma melancia do tamanho de uma rocha, pronta para terminá-lo com ela. Algum tempo depois, a Mãe Natureza decide liberar sua raiva, soltando uma chuva torrencial que mantém todos em suas casas. Suzu diz a Ikuto que eles não trabalham em dias chuvosos, chocando Ikuto porque no mundo exterior, eles estão sempre trabalhando como zumbis mortos-vivos, faça sol ou neve. Ikuto então decide fazer o café da manhã, já que não há para onde ir, e quase envenena Suzu com seu prato horrível, que compete em sabor com um Leitrain. Por outro lado, Chikage sai de casa para realizar uma investigação meteorológica, vestindo um maiô estranho. Antes do meio-dia, Akuto grita a plenos pulmões sobre o quão frustrado ele está por não ter nada para fazer, porque ele estava sempre fazendo uma coisa ou outra lá no Japão. Tentando evitar que Akuto surte e perca o senso de humanidade, Suzu sugere que joguem Shogi, e Akuto concorda. Enquanto jogam, Suzu menciona a tempestade que aconteceu no dia anterior à chegada de Akuto na ilha.
Akuto não acha que seja coincidência, e ele menciona a possibilidade de que a tempestade tenha enfraquecido o redemoinho, que foi como ele acabou na ilha. Ao mencionar isso, Suzu sai do ar, mas ela volta à vida antes que Akuto possa começar a fazer perguntas estúpidas como: "Você está grávida?" Depois disso, Akuto perde todas as rodadas de shogi em que eles se envolvem, e Suzu menciona que uma vez teve um parceiro com quem jogava shogi em dias chuvosos como este. Toda a existência alegre e a vida despreocupada de Ikuto desmoronam quando Suzu menciona que o tal parceiro é sua mãe. Enquanto os dois estão passando por alguns momentos emocionais, Machi e Ayane voltam ao seu habitual jogo de gato e rato na chuva. Yukino também está se divertindo muito correndo com seus animais de estimação. Yukino, Ayane, Rin e Machi se encontram, e justamente quando estão procurando por Chikage, a encontram recebendo um batismo agressivo no rio inundado. Eles perdem algum tempo correndo para ter certeza de salvá-la antes que ela se torne uma refeição para os peixes. Não muito depois disso, o grupo faz seu movimento de Vingadores, reunindo-se na casa de Suzu. Como estão todos livres, trouxeram presentes para Suzu, e isso traz alegria ao coração de Akuto porque Suzu não estará mais sozinha em dias chuvosos. A reunião aparentemente pacífica logo se torna estranha quando todas as garotas decidem bombardear Akuto com tanta trama que seu cérebro de tamanho médio não consegue lidar. Depois que as garotas vão embora, Suzu diz a Akuto o quão feliz ela está por tê-lo por perto. Suzu então encerra o dia cantando uma linda canção que sua mãe lhe ensinou. A voz de Suzu é tão bonita que faz Akuto imaginar se casando com ela, e ele não consegue esconder isso, com seus pensamentos estampados em seu rosto. Algum tempo depois, Akuto acorda no meio da noite com um gemido de Suzu. O sono desaparece de seus olhos quando ele a encontra encharcada no jarro de água, enquanto tem um doce sonho de salsicha cutucando sobre Akuto. Akuto a agarra e a arrasta para fora da água para ajudá-la, mas acaba sofrendo um sangramento nasal ao se deparar com seus grandes e suculentos melões. Na manhã seguinte, Suzu tem febre, e quando a vovó verifica sua condição, ela diz a Akuto que não é nada sério, mas que precisam de gelo para ajudá-la. Ikuto fica surpreso porque nunca viu gelo na ilha antes, e a velha bruxa o provoca chamando-o de estúpido porque ele nem sequer explorou 10% da estranha ilha. Enquanto isso, a mãe de Yukino, Kagami, está ocupada fazendo sorvete com os pacotes de gelo guardados para uso. Ikuto chega à caverna de armazenamento, e quando Yukino o leva até lá, a mulher estranha não tem escolha a não ser confessar o que fez. Como sua mãe burra e com desejo de ser jovem novamente usou todo o gelo, Yukino sugere que eles vão ao pico da montanha para conseguir gelo. Ao mesmo tempo, Machi está desejando algo gelado, e ela invoca Ayane à força com sua boneca de palha apenas para ordená-la a conseguir um pouco de gelo. Akuto e a família estranha estão indo para a montanha em uma carroça quando Akuto percebe Machi sentada na parte de trás da carroça. Não querendo lidar com sua irritante personalidade de me mande pro céu, ele a desencoraja de segui-los. Ayane chega à caverna de armazenamento de gelo para não encontrar nada, mas Machi a aponta para a mesma montanha para onde Akuto está indo. Depois de tanto trabalho, eles chegam ao topo da montanha, apenas para Ikuto descobrir que estão lá para apreciar a bela paisagem e coletar neve é a tarefa secundária. Enquanto coletam a neve, Yukino faz Ikuto sofrer um sangramento nasal, pressionando seus melões contra ele por trás. Seu sangue congela, proporcionando outra forma de excitação para os animais de Yukino. Enquanto empurra a carroça montanha abaixo, Ikuto ganha motivação extra ao se lembrar que Suzu está sofrendo em sua cama de doente. Ele desce correndo pela estrada íngreme e percebe o aviso tarde demais, fazendo-o cair. Enquanto isso, Yukino e os outros estão caindo montanha abaixo devido a uma avalanche. E justamente quando Akuto está prestes a chegar ao topo, ele é jogado para longe pelo grupo que está caindo. Akuto e a bola de neve são jogados diretamente na frente de Machi, que simplesmente pega o gelo de que precisa sem sequer se importar se o grupo está respirando ou não. Akuto pega um pouco da neve em suas roupas e corre para casa. Mas o pássaro de Yukino facilita para ele, dando-lhe uma carona para casa. Quando ele chegou em casa, tudo o que restava do gelo era apenas uma pequena poça, e para piorar as coisas, Suzu já estava melhor. No final, Akuto pega febre, graças ao estresse que passou, e a poça de gelo que ele trouxe acaba sendo o que é necessário para tratá-lo. Na casa de Machi, ela continua pulando sua vez de cozinhar, deixando tudo para sua irritante irmãzinha. Cansada de fazer todas as tarefas sozinha, Ayane provoca Machi, dizendo-lhe que cozinhar 1-0-1 é uma habilidade necessária para se casar, e sem isso, Machi pode muito bem dizer adeus a qualquer vida amorosa que esteja sonhando em sua cabeça. Isso atinge Machi e ela se levanta com raiva, com toda a motivação de uma lutadora. Ela vai para a casa de Chikage para implorar por aulas de culinária. E veja bem, Chikage tem um menos quando se trata de cozinhar. A única língua que você fala é o fracasso. Em vez de aceitar que é um lixo, Chikage aceita Machi em sua academia de culinária desclassificada. Ela acaba fazendo uma bagunça em nome de preparar um prato, e ninguém diz nada a Machi antes que ela silenciosamente pegue suas coisas e saia como uma dona de casa desanimada.
Machi então faz sua última parada na casa de Rin para pedir sua orientação. No entanto, Machi é muito lerda para ser específica sobre qual orientação precisa, e ela acaba fazendo uma linda lancheira em vez de um prato delicioso. Depois que sua irmã a chama de a garota mais tola do planeta, Machi volta para a casa de Rin na manhã seguinte para dizer-lhe que, na verdade, precisa de orientação sobre culinária, não carpintaria. Rin a leva para as cozinhas para ensiná-la as etapas da culinária, mas Machi está mais interessada na faca afiada que ela segura e nas várias coisas que pode fazer com ela. Quando Akuto ouve sobre isso, ele diz a Suzu e a Ayane que as habilidades culinárias não são essenciais no mundo exterior, já que eles podem simplesmente entrar em lojas para comprar qualquer tipo de prato que quiserem. Akuto culpa isso pelo fato de que todos estão sempre ocupados e há pouco tempo para cozinhar. No entanto, Ayane discorda, dizendo que os de fora não passam de novatos preguiçosos e plus size. Suzu acrescenta que, ao cozinhar para alguém que você ama, você nunca se cansa, já que o amor te cega e te deixa bobo. Pouco depois disso, Machi envia uma flecha-mensagem para Akuto, fazendo um convite para um jantar. Naquela noite, o trio se dirige à casa de Maki, mas uma Rin, que está com dificuldades, aparece, avisando-os para não irem, pois coisas terríveis certamente acontecerão se Machi for a cozinheira. Eles levam o aviso muito a sério e logo querem escapar, mas o Shikigami de Machi os assusta, empurrando-os diretamente para dentro da casa. Assim que conseguem se acomodar, Machi se dirige à cozinha para afiar sua faca, enquanto seu Shikigami fica segurando a porta para garantir que seus cativos não consigam fugir. De repente, eles começam a escutar sons bastante estranhos vindo da cozinha, fazendo-os quase saltar de suas cadeiras de tanto pavor. Eles tentam ir verificar o que de fato aconteceu na cozinha, mas seus Shikigamis os assustam, fazendo-os recuar. Machi logo aparece com vários pratos de comida crua que se assemelham mais a veneno do que a uma iguaria. Akuto consegue dar uma mordida, e de repente, ele perde suas funções corporais, fazendo as garotas pensarem que ele desmaiou. Surpreendentemente, ele grita, dizendo que a comida é deliciosa. As duas acreditam que ele está brincando com elas até que provam e concordam que é boa. Isso acaba sendo um erro no caminho delas, pois deu a Machi a audácia horrenda de ir até a cozinha para trazer mais monstros marinhos disfarçados de comida para eles comerem. O trio grita de medo, arrependendo-se de ter elogiado a comida venenosa dela em primeiro lugar. Em seguida, Suzu está trabalhando na cozinha quando Akuto aparece do nada, perguntando a Suzu no que ela está trabalhando. Suzu menciona que está tentando fazer tofu porque é o aniversário de seu animal de estimação, o Chinkatsu. No momento em que Suzu menciona isso, algo em Akuto se estala, como se ele tivesse acabado de se lembrar que é um perdedor que não consegue conquistar garotas. Mais tarde, Akuto se senta para olhar uma fotografia dele com uma garota que também está comemorando seu aniversário naquele mesmo dia. Ele deixa a fotografia quando Suzu precisa de sua ajuda para fazer o tofu em forma de Chinkatsu. Ayane logo aparece com um monte de bolinhos de arroz para tentar Suzu, mas ela consegue manter a compostura porque precisa terminar o tofu antes de qualquer outra coisa. Suzu e Ayane encontram a fotografia onde Akuto a deixou, e sendo a instigadora serial que ela é, ela diz a Suzu que a garota na foto é a amante de Akuto do mundo exterior. Ela até inventa a história imaginativa mais tocante e romântica sobre a vida amorosa deles para partir o coração de Suzu. Ayane tenta provar seu ponto levando Suzu à beira do rio, onde Akuto está parado, pensando em como sua vida é deprimente. Ayane continua a dificultar a vida de Suzu, arrastando-a até a vovó, falando tudo sobre a amante de Akuto. No entanto, na sabedoria infinita da vovó, ela diz a Suzu que é normal Akuto ansiar por seu antigo lar. Mas isso não significa necessariamente que ele tenha uma amante lá. A notícia da vulnerabilidade de Akuto logo se espalha, e Ren pensa em fazer sua jogada quando o coração dele está frágil. Yukino ouve isso e não perde tempo roubando a estratégia para si mesma. Praticamente todas as garotas estão tramando um plano ou dois para garantir que conquistem o coração de Akuto. Pouco depois disso, Suzu percebe que Akuto está desaparecido, e ela se dá conta de que ele pode estar tentando deixar a ilha. Ela corre para a praia para encontrá-lo empurrando seu barco para a água, mas ela o puxa de volta, e o espanca muito. Akuto então revela que ele está apenas tentando enviar uma carta que foi colocada em segurança dentro de uma garrafa. As garotas também aparecem na praia com uma variedade de pratos para ajudar a levantar o timor dele. Enquanto continuam a tagarelar como papagaios, Akuto as ouve mencionar sua amante, mas ele rapidamente ouve alguém dizer que a garota na foto é sua irmã, Azaki. Isso choca as garotas e elas começam a passar a culpa de quem começou a desinformação. Nesse momento, Chikage chama a atenção delas para o que quer que esteja queimando no fogo há minutos. Acontece que é um ingrediente especial chamado nigiri, usado para endurecer o tofu. Mikoto menciona que seu avô é um artista marcial, por isso ele sabe como fazer nigiri. Mais tarde naquele dia, Suzu pega Chinkatsu com os vizinhos que o mantiveram seguro para garantir que ele não estragasse sua surpresa de aniversário. Chinkatsu volta para casa e se emociona ao ver o bolo de tofu surpresa que Suzu fez em sua forma. O aniversário de Chinkatsu acaba sendo um sucesso, pois todos vieram celebrar com ele. Naquela noite, Akuto e Suzu se sentam juntos e ele lhe diz o quanto sua irmã significa para ele. Akuto tenta enviar a carta, mas o redemoinho continua a jogá-la de volta.
Justo quando ele está prestes a desistir, ele tenta mais uma vez e desta vez a carta passa, fazendo os dois se abraçarem em celebração. Semanas depois, as garotas reclamam do súbito desaparecimento de alimentos na ilha. Elas estão pensando em quem poderia estar por trás disso quando Mac sai de seu quarto com migalhas de lanche visíveis nos lábios. A atenção de todos imediatamente se volta para ela, pois suspeitam que ela seja a notória ladra de mantimentos que tem saqueado a vila. Todos começam a segui-la para confirmar suas suspeitas, e Matt não constrói uma boa defesa para si mesma enquanto anda por aí comendo tudo o que consegue pegar. Quando ela finalmente se cansa do grupo a seguindo, ela se manifesta dizendo que pode ser uma gulosa que consome tudo o que parece comestível, mas não está por trás da potencial fome que está prestes a atingir a Terra. Matt fica desapontada que nem mesmo Akuto confia nela, e ela jura vingança. Enfurecida, ela agarra Akuto e foge com ele. Embora nenhuma das garotas possa fazer nada a respeito, elas decidem que é melhor encontrar o ladrão de comida do que perseguir a aterrorizante Matt. Após um árduo trabalho de investigação, Akuto consegue desenhar um mapa de onde o ladrão de comida atacou desde que os eventos começaram a acontecer. Depois de um plano caótico, eles sugerem que ficar de guarda seria a melhor solução. Akuto e Suzu estão passando pela plantação de pepinos quando percebem que ela foi completamente despojada de qualquer dignidade que lhe restava. Naquela noite, eles armam uma armadilha de comida para o culpado, e como esperado, o culpado caiu nela. O plano deles funciona e eles conseguem prendê-la, mas ela acaba escapando graças à máscara que estava usando. Por parte de Akuto, ele também tenta o seu melhor para pegar a ladra, mas ela lhe dá muito trabalho. A equipe anda como zumbis na manhã seguinte porque estão privados de sono. Quando chegam em casa, Akuto entra no banheiro apenas para encontrar uma garota de cabelo verde com um corpo de tamanho médio se lavando, e isso imediatamente lhe causa um sangramento nasal. Depois que a garota se acalma, ela se apresenta como Maime e admite que era tímida. Acontece que ela também foi parar na ilha depois que seu barco teve um grande problema. Ela recorreu ao roubo em vez de pedir aos ilhéus porque é muito mais tímida do que um gato. Akuto e Suzu então a repreendem por comer da plantação de pepinos, mas ela afirma que este é seu companheiro, o Sr. Tono. Ela menciona que Tono adora pepinos, e, a caminho de encontrar Tono, eles encontram Matt. Sabendo que ela é uma anã desequilibrada e de pavio curto, Akuto avisa Maimi para ter cuidado perto dela, mas ela teme e foge. Rin mais tarde aparece para dizer a eles que a plantação de pepinos na casa de Chikage também havia sido dizimada. O cachorro de Yukino quase fareja Maimi dentro da fantasia em que ela está escondida, mas Akuto a leva para um lugar seguro. Maimi então explica que Tono é seu amigo que viaja com ela o tempo todo. Nesse momento, Akuto ouve que o cachorro de Yukino pegou o cheiro de Tono. Eles correm para o rio, e quando Tono se revela, acaba sendo uma tartaruga, não uma pessoa como eles esperavam. Maimi esquece o risco de ser pega e corre para Tono. Matt se aproxima para punir Maimi e seu animal de estimação irritante porque foram eles que permitiram que as garotas a acusassem falsamente. Antes que ela possa liberar sua ira, Akuto a agarra por trás, pedindo-lhe para perdoar Maimi, e todas as garotas também apoiam isso. Como Akuto pede tão gentilmente, Matt acaba perdoando-a. Depois que toda a confusão é resolvida, Maimi se torna oficialmente uma residente da ilha, e Suzu lhe dá um moinho de água perto de sua casa para morar. Akuto pergunta por Maimi, e Suzu revela que ela foi buscar vegetais com seu animal de estimação, que acaba sendo um kappa, não uma tartaruga. Maimi, por outro lado, está tendo sérias dificuldades para falar com os ilhéus, e quando ela consegue dizer oi para os dois, ela acaba os assustando por causa de sua fantasia usual tipo Halloween. Quando os dois se acalmam e decidem falar com ela, Maimi desaparece como um pum. Maimi volta para casa para contar a Suzu e Akuto como suas habilidades sociais são ruins. Suzu então pergunta como ela conheceu Tono, e ela recorre a uma narrativa tipo imagem para tornar tudo mais fácil de entender. Um dia, Maimi estava em sua jornada usual para fazer amigos quando começou a chover, e ela foi forçada a se esconder debaixo de uma ponte. Foi então que ela notou uma pilha de pedras debaixo da ponte. E coincidentemente, Tono estava selado dentro das pedras por um monge porque ele havia feito algo ruim há muito tempo. Maimi quebrou o selo para libertar Tono, mas quando ele voltou a si, seu outrora amado lar no rio havia desaparecido. Como ela não tem habilidades sociais para fazer amigos humanos, Maimi não tem escolha a não ser fazer de Tono seu amigo. Desde então, eles estão juntos, e depois de ouvir sua história, Suzu desaba em lágrimas, mas Akuto mantém sua postura de macho alfa para conter as emoções. Mais tarde, Maimi tem a súbita e tola motivação de que pode falar com as pessoas sozinha, sem ter que contar com Suzu e Akuto. Ela tenta sair de casa sozinha, mas não deu 10 passos quando percebe que não é essa garota. Suzu e Akuto sentem pena dela e concordam em acompanhá-la para conhecer pessoas. Eles vão para a casa de Rin, mas a primeira declaração de Rin para ela quase a faz enlouquecer.
Ela finalmente se recompõe para agradecer a Rin por ajudá-la a consertar a casa em que ela está morando agora. Rin fica feliz em ouvir isso e quase sufoca Maimi em nome de abraçá-la. No caminho para casa, eles encontram Yukino, e em vez de cumprimentá-la normalmente, ela acaba até assustando quando tenta cumprimentá-la com sua fantasia de urso. Enquanto isso, Ayane descobriu tarde que Maimi agora se tornou uma residente da ilha. E em sua maneira insana usual, ela decide perseguir Maimi para saber que tipo de pessoa ela é. Justo quando Ayane está prestes a causar problemas atingindo Maimi com seu dardo, ela ouve seus lamentos. Ela sente pena dela e decide abordá-la como uma pessoa normal. No entanto, no momento em que Maimi a vê, ela a confunde com Mate e quase foge para a lua, tentando superar sua irmã odiosa. Ayane solta uma grande palavra de motivação para Maimi, dizendo-lhe para amar a si mesma. Essa palavra de motivação atinge Maimi, tornando-a a primeira vez na história do universo que Ayane fez algo não violento. As coisas pioram para ela quando ela descobre que Tono é um Kappa. Isso desencadeia suas memórias traumáticas com um Kappa, forçando-a a correr uma corrida de revezamento pela ilha apenas para escapar de Tono. Foi preciso o brilho atlético de Suzu para finalmente pará-la, e mais tarde descobriu-se que Mate foi quem se disfarçou de Kappa para assustar Ayane até a morte. Outras garotas mais tarde aparecem na casa para fazer Maimi se sentir em casa para que ela possa conquistar sua timidez inata. Em seguida, o mestre de Suzu aparece na casa, chocando Suzu, que lhe pergunta por que ele veio. O sujeito revela que tem uma mensagem importante para o Senhor do Oeste, mas não conseguiu encontrá-lo. Aparentemente, havia um recém-chegado que derrotou o Senhor do Leste, e quando Suzu ouve isso, ela acrescenta que há notícias circulando sobre o Senhor do Norte também ter perdido para alguém. Acontece que esses dois senhores perderam para o mesmo guerreiro estranho, e coube ao mestre de Suzu conduzir uma investigação sobre quem é esse sujeito estranho. O mestre de Suzu menciona que a pessoa de interesse que derrotou os dois senhores foi vista por testemunhas na área. O mestre de Suzu descreve a dita pessoa e imediatamente Akuto percebe que o encrenqueiro é o novo animal de estimação residente deles, Tono. Ao mesmo tempo, o Senhor do Leste, um panda branco e fofo, chega à casa de Tono para exigir uma revanche. Maimi interfere dizendo que é ruim brigar, mas no momento em que o panda vê Maimi, ele se apaixona por ela e não perde tempo em agarrá-la. Ele declara sua intenção de fazer de Maimi sua noiva, o que resulta em outro impasse entre ele e Tono. No entanto, antes que eles tivessem a chance de se atingir, o mestre de Suzu intervém para derrubar os dois. Ele avisa ao panda que as coisas vão piorar muito para ele se ele causar tumulto no território ocidental, por causa de quão aterrorizante ele, o Senhor do Oeste, é. O panda teme por sua vida, mas de repente se lembra que o Senhor do Oeste não está em lugar nenhum. Sendo este o caso, o mestre de Suzu decide desafiar o panda para um duelo, mas percebendo que não tem chance, o panda foge, carregando Maimi consigo. Transforma-se em uma perseguição completa, mas antes que o panda possa chegar ao seu território, o ex-senhor do norte o intercepta, socando-o no chão. O ex-senhor do norte, o grande gato, revela que não está ali pelo panda, mas pela pessoa que o derrotou e tirou dele o papel de senhor. Nesse momento ele aponta para a dita pessoa, e para a surpresa deles, essa pessoa é Maimi, a chorona tímida e fraca. Maimi discute com o grande gato, dizendo que não se lembra de eles terem brigado. Aparentemente, durante o primeiro e único encontro deles, Maimi estava tentando escapar do grande gato, mas coincidentemente deixou cair uma pedra sobre ele, e ele considera isso uma boa estratégia dela. Justo quando todos estão tentando processar como isso faz sentido, o Senhor do Leste desaparece novamente. A equipe corre atrás dele, e ele é bem rápido para seu tamanho. Antes que ele possa escapar, o grande gato aparece na frente dele, o derruba à distância e reivindica Maimi para si. O grande gato diz que Maimi tem que governar a Floresta do Norte. Mas Akuto intervém para defendê-la, dizendo que Maimi não vai a lugar nenhum. O grande gato então propõe um duelo para ver quem vai levar Maimi, mas é bastante óbvio que Akuto não tem chance. No entanto, sua dignidade como homem está em jogo, e depois de ser derrubado pelo grande gato, ele ainda se levanta para lutar. O sofrimento continua até que um ser estranho passa voando por Akuto para lhe dizer o ponto fraco do gato, que é entre suas caudas. Akuto faz o que lhe é dito, e com apenas um golpe derrota o grande gato. Conforme prometido, o grande gato não tem escolha a não ser entregar Maimi a Akuto. No caminho de volta para a Floresta do Norte, ele encontra o Senhor do Oeste, que confessa ter sido ele quem revelou seu ponto fraco a Akuto. Mais tarde, Maimi segura a mão de Akuto, agradecendo-o por ela, e Suzu fica ao lado deles, claramente dominada pelo ciúme. Semanas depois, Chikage encontra um livro de aparência suspeita em seu quarto e, em vez de queimá-lo, ela o lê. No momento em que ela faz isso, uma explosão de raios cai sobre cada casa naquela mesma noite. Na manhã seguinte, os ilhéus acordam para ver que desenvolveram características de anime, enquanto os animais ganharam características humanas. A vila inteira entrou em caos absoluto, deixando Suzu e Akuto completamente confusos. Akuto e Suzu estão andando confusos quando encontram Chikage, que está perfeitamente bem no meio do paraíso Zootopia.
Chikage confessa dizendo que é responsável por tudo. Ela se tornou uma maga da noite para o dia, embora nunca tenha frequentado Hogwarts. Ayane, sendo a mais afetada de tudo, apareceu para dar uma lição em Chikage. Mesmo com isso, Chikage não se importa, pois está aproveitando seus poderes de maga um pouco demais. Suzu diz à equipe que eles são os únicos que podem resolver seus problemas, e eles seguem para a biblioteca de Chikage. Dentro da biblioteca, eles encontram um livro chamado Selo, e de dentro dele emerge um gênio feio, dando às equipes 7 desejos. A equipe não acredita nele até que desperdiçam 4 dos ditos desejos. É quando finalmente lhes ocorre usar um dos desejos para capturar Chikage. O plano deles funcionou muito bem, mas seus pequenos cérebros esqueceram de lhes dizer que o gênio responde a qualquer desejo que lhe é lançado. Chikage aproveita isso e pede para ser libertada. O gênio concede seu desejo, e com isso, eles têm apenas um desejo restante. Enquanto estão pensando no que fazer com o último desejo, Mati entra e sutilmente pede uma xícara de café. O gênio concede o desejo dela. Isso deixa Chikage a única pessoa capaz de usar magia na ilha. Ela se certifica de realizar suas fantasias selvagens, sombrias e estranhas. Antes que ela tenha a chance de terminar sua missão, Hanako, que agora é humana, aparece e a atinge com uma pedra da realidade. A magia de Chikage se estilhaça e todos na ilha voltam ao normal. Mas quando Akuto acorda, ele assume que tudo o que aconteceu não passou de um sonho. Dias depois, Akuto recebe uma entrevista de casamento de Mikoto, dizendo que ele é obrigado a ir escolher uma de suas irmãs porque a mãe delas tem as incomodado. Mas ela não está interessada em Akuto porque já tem Rin. Agora resta a ele escolher entre as irmãs restantes dela. No dia seguinte, Suzu e Akuto saem, indo em direção à casa de Mikoto. Suzu explica que Mikoto é de uma família de ninjas, e ela é a última a nascer. A conversa deles é interrompida quando encontram uma das irmãs ninja de Mikoto, Shinobu, deitada fracamente no chão. Eles a levam para casa para cuidar dela, e depois de comer pratos de arroz, Shinobu finalmente tem forças para falar. Aparentemente, ela esteve em uma jornada ninja nos últimos meses, por isso nem sabia que Akuto é um homem. Quando Suzu finalmente explica a ela como Akuto foi parar na ilha como um saco de lixo, Shinobu faz um movimento repentino de desafiar Akuto para um duelo. Akuto fica confuso com isso, e Shinobu explica que durante seu treinamento ela encontrou vários mestres e testemunhas que lhe disseram que um homem simplesmente tropeçou na ilha, e ele é um mestre espadachim. Com o que Shinobu ouviu, Akuto pode até fatiar montanhas com sua espada, mas Akuto, sabendo muito bem que é um lixo, recusa-se a honrar o desafio do duelo. Shinobu não deixaria isso passar, e ela continua importunando Akuto pedindo-lhe um duelo. Ela se deita com ele, come com ele e até toma banho com ele, apenas para ter certeza de que ele aceita o desafio. Ciumenta e cansada de ver o rosto feio de Shinobu por perto, Suzu grita com Akuto, dizendo-lhe para aceitar o desafio do duelo. Akuto fica surpreso com isso, mas não tem escolha a não ser aceitar o duelo, e ele começa a treinar em preparação. No dia do duelo, Shinobu aparece usando uma roupa estranha. A luta começa e os dois se igualam. Depois de se atacarem por tanto tempo, Akuto acaba vencendo a partida por sorte quando agarra os preciosos melões de Shinobu. Isso conta como o primeiro golpe, e Shinobu admite a derrota, embora Akuto ache que não está certo. Após o duelo, Shinobu parte em outra jornada ninja, mas isso não termina bem pra ela, pois ela acaba caindo em uma vala. Em seguida, Akuto pega um romance de terror na casa de Chikage, onde o vilão é um cara chamado Benyacha. Chikage o informa que o livro foi escrito por um ilhéu e que existem outros volumes. Durante a conversa deles, Akuto conhece a mãe de Chikage. De repente, começa a chover, e a chuva traz trovões consigo. A mãe de Chikage pede a Akuto para correr de volta para casa porque Suzu é a única em casa, e ela está definitivamente assustada. Na casa, Suzu recebe um convite estranho do nada. O convite é para ir a uma certa pousada. Akuto e Suzu mais tarde descobrem que Mayumi também recebeu um convite. Aparentemente o convite veio de uma senhora chamada Sakia, mas nenhum deles sabe quem é Sakia. Sakuya entra em modo Terminator total até descobrirem que não é ninguém assustador, mas sim Shinobu. Mais tarde, Ikuto se levanta para entrar no banho e Ayaned decide segui-lo, para que seus sonhos possam finalmente se tornar realidade. Ela corre para o banho, esperando encontrar Akuto a apoiando. Ela se apressa, mas em vez de Akuto, ela encontra uma figura usando uma máscara de diabo vermelho. Ela grita de medo, fazendo Sakuya e Akuto correrem para lá. Eles a encontram inconsciente e quando conseguem trazê-la de volta à vida, ela revela o que viu. O corpo de Ayane começa a coçar intensamente, como se sua pele estivesse prestes a cair. De repente, o infame Beniocha aparece no quarto, em cima de uma árvore, bem na fazenda Ora. Akuto pergunta qual é a dele, e ele revela que apenas gosta de ver garotas sofrerem. Ele menciona que a coceira de Ayanai vai parar, mas durará por uma semana inteira. No entanto, ele tem um antídoto consigo.
Akuto está prestes a negociar a liberação do antídoto quando Sakuya perde completamente a calma, pois Beniyasha atacou alguém sob seus cuidados. Beniyasha foge rapidamente, forçando Sakuya e Akuto a persegui-lo pela floresta. Sakuya recorre ao uso de mísseis, mas Beniyasha ainda assim consegue escapar. Akuto sugere que eles retornem à pousada e lá, as garotas estão fazendo planos de como levar Ikuto para suas camas. Chikagi tem a ideia de esperar em seus respectivos quartos antes que Ikuto retorne. Sakuya e Ikuto voltam para a pousada e ouvem Shinobu gritar. Eles correm para dentro e encontram Chikagi verificando como ela está. Ela menciona que Shinobu desmaiou de tanta massagem. Ikuto então diz a Chikagi que Bendiasha está por trás de tudo o que tem acontecido. Chikagi teme que haverá mais vítimas de Bendiasha se não tomarem o devido cuidado. Eles ouvem Mami gritar, e quando correm pra dentro, ela pula em Akuto, pronta pra fazer coisas mais íntimas com ele. Bendiashite aparece dizendo a eles que usou uma substância estranha que faria Mami querer fazer coisas bem estranhas. Antes que Bendiasha possa colocar as mãos em Yukino, Ikuto aparece no quarto. Ikuto para Beniyasha, forçando-o a fugir rapidamente. Mais tarde, Ikuto encontra Beniyasha no quarto de Suzu, tentando conseguir umas palmadas gratuitas na bochecha dela. Ele o persegue e eles acabam no telhado. Beniyasha lembra Ikuto que ele tem medo de altura, e isso funciona perfeitamente bem. Akuto começa a tremer como uma folha na água, mas Beniyasha o deixa furioso quando menciona a palavra impossível. Akuto avança em sua direção, mas ele joga os antídotos no ar para distraí-lo. Akuto vai atrás dos antídotos e acaba caindo do telhado. Beniyasha se transforma em um tapete mágico e voa para longe, assegurando a Ikuto que eles vão se encontrar novamente. Em uma revelação chocante, descobre-se que Chikagi está por trás de tudo, e sua mãe é Beniyasha. Sua mãe também é o infame Arthur Shizumaru, e ela gosta de escrever suas histórias baseadas em experiências da vida real. A mãe de Chikagi está interessada em Akuto porque ele parece ser um garoto inteligente e ele será um personagem muito importante na história que ela está desenvolvendo. Algum tempo depois, Mate acidentalmente deslacra um monstro guaxinim astuto ao tropeçar na estátua. O Tanuki não perde tempo, causando estragos em Mate. Em outro lugar, Suzu e Ikudo estão pescando quando caem sob os truques irritantes do Tanuki. Mate chega bem a tempo de parar o que quer que o Tanuki esteja fazendo, expondo-o para todos. Mate persegue o Tanuki, mas ele consegue enganar Mate e a joga na água, aumentando ainda mais sua frustração. Mate então descobre que o Tanuki está se vingando dela porque seus ancestrais foram os que o selaram. Mate consegue sair da água com a determinação de encontrar o Tanuki. Ela diz a Suzu e Akuto que o disfarce do Tanuki será quebrado se ele desmaiar. Mate se dirige à vila para encontrar o Tanuki, mas o Tanuki está sempre um passo à frente dela. Sendo a criatura astuta que é, ele dificulta a vida de Mate, já que pode se transformar em qualquer um a qualquer momento. Quando Akuto consegue ver através de seu disfarce com Meimi, o Tanuki o pune jogando grandes bolas nele. Rin decide se vestir como uma garota, mas ela escolheu o dia errado para fazer isso. Como o Tanuki está em todo lugar, causando estragos, Mate acaba rasgando seu belo vestido para ver seu umbigo, a fim de ter certeza de que ela não é o Tanuki astuto. Mate culpa sua sorte no fato de ter decidido usar roupas de garota. Toda vez que o Guaxinim leva a melhor sobre Mate, isso a deixa ainda mais irritada, mas isso facilita para o Guaxinim continuar a mexer com ela. Mate logo envolve Ayane em sua caça ao Guaxinim, e ela não tem escolha, já que Mate vai espancá-la sem dó se ela recusar. Durante todo o dia, o Guaxinim se certifica de causar caos em todas as partes da vila. À noite, Suzu menciona a palavra impossível perto de Akuto, e ele não reage a ela. Ela imediatamente o agarra, revelando que ela mesma pegou o Tanuki. As roupas de Akuto são levantadas para revelar o umbigo protuberante. O Tanuki é seguro e então amarrado junto com Ayanete para garantir que não escape. Mate libera toda a raiva que ela tem guardado durante o dia inteiro para selar o Tanuki e devolvê-lo ao seu estado de estátua. O grupo mais tarde encontra o verdadeiro Akuto onde ele estava deitado inconsciente, e mesmo depois que ele acorda, Ayane e Mate fazem questão de fazer cócegas nele sob o pretexto de que querem saber se ele é a pessoa real. Uma noite, Yukino está andando pela fronteira entre leste e oeste quando uma pena azul cai em sua mão, deixando-a bastante animada. No dia seguinte, ela vê Suzu perto do lago, e ela lhe conta sobre sua descoberta da noite anterior. Aparentemente, a pena azul teria vindo de um pássaro lendário que abençoa quem quer que a encontre. Isso deixa Suzu bastante interessada, e ela concorda em seguir Yukino em busca do pássaro lendário. De volta a casa, o vizinho, o frango geralmente falante, conta a Akuto sobre o pássaro lendário, mas Akuto descarta isso, já que ele não é de acreditar em criaturas místicas. Em vez de seguir Suzu para encontrar o pássaro, ele decide que vai juntar lenha para ajudar Suzu, porque ele tem sido totalmente inútil desde que chegou na ilha. Enquanto procuram pela floresta, Yukino solta a bomba de que o pássaro lendário na verdade não abençoa as pessoas porque não passa de um mero conto de fadas. Toda a esperança de Suzu estava baseada nisso. E no momento em que Yukino diz isso, sua esperança é despedaçada, deixando-a em sua figura de mangá padrão.
Eles logo encontram um pássaro raro, mas não o que procuram. E Yukino, sendo uma amante de animais, o persegue, os outros seguem e eles acabam caindo em uma fenda profunda, que fica na parte mais profunda da floresta. Ikuto volta para casa e imediatamente fica preocupado ao perceber que Suzu ainda não retornou. Ele vai para a casa de Yukino, e tudo o que Kagami pode oferecer é sua voz em completo pânico. Ikuto então decide ir para a floresta procurar por Suzu, acompanhado pelos animais de Yukino. À medida que a busca se intensifica, começa a chover, piorando tudo porque agora os animais não conseguem rastrear o cheiro deles e a voz de Ikuto será abafada. No entanto, seu amor por Suzu o impulsiona a começar a procurar na chuva. De repente, o lendário pássaro azul emerge da floresta. E mesmo que Ikuto não acredite em superstições, ele não tem escolha a não ser pedir ao pássaro azul para levá-lo até Suzu. Assim que o pássaro leva Ikuto à fenda, ele desaparece, e mais tarde é revelado que era o pássaro pálido que eles estavam perseguindo mais cedo. Ikuto e as garotas então conseguiram resgatar Suzu e a equipe presa. Rin também constrói uma cerca ao redor da fenda para garantir que não haja futuros acidentes. E como previsto, Aie quase cai em segundos depois de construir a cerca. Naquela noite, Ikuto carrega Suzu de volta para casa enquanto revela sua determinação de ficar mais forte para proteger Suzu. Em seguida, Ikuto consegue um emprego como professor de matemática na escola da ilha. Chikaoki, Shinobu e Machi também são professores na escola, e todos eles lidam com diferentes turmas. Enquanto todos estão interessados em ir para a escola, há apenas uma pessoa na ilha que não está, e esta é Suzu. Ikuto tenta forçá-la a ir para a escola, mas ela sempre se esconde quando ele está indo. Um dia, Chikadi elabora um plano para forçar Suzu a vir para a escola. Ela estabelece uma rota bem calculada que eles usarão para atrair Suzu para a escola, e Ikuto será a peça final para enganar Suzu a aparecer na escola. Ikuto está inicialmente hesitante, mas ele decide se juntar ao plano quando percebe que as garotas estão apenas tentando ajudar Suzu a amar estudar. No dia seguinte, eles colocam seus planos em ação, e Ikuto nervosamente leva Suzu passando pela maioria dos pontos de controle que eles criaram para desviá-la para a escola. No entanto, Suzu começa a notar o padrão estranho, mas ela não consegue descobrir o que está acontecendo. Suzu e Ikuto acabam caindo em um buraco de coelho, que os leva direto para a escola, onde Chikun-hee já está esperando. No entanto, Suzu consegue escapar da escola, forçando o grupo a persegui-la. Ikuto finalmente a pega com seus truques astutos, e para puni-la, ele faz cócegas em seus pés até que ela não tenha mais força. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram.
Ikuto então lhe dá um conselho dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram.
Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram. Ikuto então lhe dá um conselho, dizendo a ela que ela pode melhorar nos estudos se ela se dedicar de verdade. Isso é o suficiente para convencer Suzu, que então decide ir para a escola, deixando as garotas alegres porque seus esforços não foram